Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do EVCast, o podcast da fertilidade que leva informação de qualidade para você. No último episódio eu reuni um time de mulheres fantásticas e hoje eu reuni uma dupla de homens fantásticos. Trouxe 2 urologistas extremamente renomados em Juiz de Fora, Dr. Jean, que trabalha com a gente, Dr. Antônio Carlos, o Cacá. É isso aí. E eu vou deixar vocês se apresentarem. Vamos lá. Olá, meu nome é Jean, trabalho aqui na EB junto com a doutora Leila já há um bom tempo. Satisfação de estar aqui nesse bate-papo e com meu amigo, o doutor Antônio. Bom, olá a todos, meu nome é Antônio Carlos, sou urologista. Fiquei muito feliz com o convite da Clínica EV, da Leila, do Jean, em poder estar falando um pouquinho aqui também. Sou amigo de longa data da Leila, me pediu para não falar o número de anos que a gente se conhece, mas é muito tempo. E só para relembrar, desde as épocas da faculdade, nós fizemos faculdade juntos, nós formamos juntos. A Leila já falava que queria mexer com reprodução e é muito bacana ver que o sonho dela se concretizou. Ela sempre quis fazer isso da vida e hoje ela faz isso da vida com maestria e eu tenho muita felicidade. Tenho muita felicidade de ver a Leila aqui tendo esse sucesso e fazendo uma medicina de reprodução com tanta qualidade assim. Obrigado pelo convite. Eu não vou te chamar de doutor Antônio, Não, sinto muito. Olha só, gente, eu acho que hoje a gente tem uma missão aqui, né? Falar sobre infertilidade masculina. A gente, não, vocês, porque eu... Jean sabe que tem algum problema, eu passo a bola, né? Claro que a gente tem um pouquinho de conhecimento e tudo, mas eu acho que a infertilidade masculina é um tabu. Vocês concordam comigo? Eu acho que ainda não se fala tão abertamente sobre isso. Acho que os homens ainda têm um pouquinho de dificuldade. O que vocês acham? Absolutamente. Quando eu recebo no consultório um paciente, assim, a primeira coisa que eu falo com eles é que a infertilidade ela é conjugal. Existe o fator masculino, existe o fator feminino. Mas é o casal que é infértil. Então, para não tentar diminuir esse estigma, né? Porque, não, a minha mulher é que é infértil, não, meu marido que é infértil, o casal é infértil, e aí cada um vai estudar os seus fatores. A gente estava conversando aqui antes que dificilmente numa situação de infertilidade, onde eles estão há 6 meses, 1 ano, já sem nenhum método contraceptivo e não conseguem engravidar, a gravidez também é do casal, não é só da mulher, sempre a mulher que procura primeiro a ajuda médica para ver por que ela não está conseguindo engravidar. Dificilmente o homem começa também, junto com a mulher, essa pesquisa, e eu acho que a nossa função, a minha, do Jean, a da Clínica EV, como um todo, tentar conscientizar que numa situação de infertilidade, não é só a mulher que tem que ir no ginecologista. O homem, simultaneamente, não tem que esperar ser mandado ir no urologista. Ele tem que também procurar o urologista para avaliar se está tudo bem com ele, se tem alguma coisa que ele pode fazer para auxiliar nessa... É raro a gente ver o homem procurar primeiro, né? Absolutamente, foi o que o Cacá comentou há pouco. Frequentemente, o homem, quando chega para nós, ele já chega com uma avaliação prévia, sumária da ginecologista, né? Então foi a esposa que pediu para ele ir a uma consulta com ela e aí depois é que ele vem para nós. E para corroborar dessa situação importante da gente tocar nesse assunto importante para o entendimento do homem, 50% dos casais inférteis existirá um fator masculino concomitante em impedir o sucesso. E em 20% aproximadamente, o problema estaria só no fator masculino. Então, a importância da gente falar no assunto, disseminar informação para que o homem venha, né, Cacá? Antes do puxão de orelha da esposa, venha diretamente conosco. Trazendo em termos práticos, assim, existe às vezes um fator feminino, tem uma endometriose, uma obstrução tubária, alguma coisa que realmente dificulta a gestação dela. Mas você às vezes melhorando o espermograma também desse homem, você melhora ainda mais essa chance de fecundação. Então é um trabalho em conjunto, não é individual, é um trabalho em conjunto, onde o homem e a mulher estão juntos para um objetivo em comum. Na minha opinião é isso. Eu acho que assim, às vezes é mais difícil porque eu costumo dizer no consultório, a mulher tem prazo de validade e o homem não, né?
por conta da reserva ovariana, essas coisas assim. Então, às vezes, é mais difícil sensibilizar os homens com relação à infertilidade do que as mulheres, né, para trazer. Mas eu vi uma situação há pouco tempo aqui na clínica, não sei se o Jean vai lembrar, que vocês estavam falando de, né, a mulher é que puxa o marido para vir, ela que puxa e tal. Nós tivemos recentemente aqui uma mulher que veio na consulta para o marido. Né, que ele não veio. E ela que fez a consulta para ele. Então, assim, por que é que a mulher tem que carregar essa responsabilidade, né? Acho que a gente precisa sensibilizar aí. No consultório, quando o homem vem sozinho, te falo que quase todos falam, porque a minha mulher está muito ansiosa para engravidar, porque é ela que está querendo, e eu não faço questão. Então, e a gente sabe que isso não é verdade. Então, se a decisão foi tomada pelos dois, os dois têm que abraçar a causa, né? E até mudar esse discurso, porque é um jeito dele tirar o corpo. Não, é ela que quer, eu por mim estou tranquilo, então não preciso consultar. Não é assim que funciona. Se a decisão é do casal de querer ter um filho, vamos então abraçar a causa, os dois vão procurar e os dois vão ver o que tem que ser feito para melhorar a chance de fecundação. E é tão fácil, né? Só um espermograma. A avaliação do homem inicial, ela é muito fácil. É um espermograma. Tudo bem, vou ficar constrangido de fazer um espermograma. Ninguém está preocupado no que você está fazendo ali. É uma visão profissional, é uma visão técnica. Então, a avaliação masculina inicial, eu, o Jean, né, nossos colegas urologistas, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um exame físico, ver se não tem uma atrofia testicular, né, alguma coisa genital. Só uma observação, desculpe te interromper. Então, essa situação que a Leila colocou, que a mulher foi à consulta para ajudar o homem, absolutamente não vai ter validade, porque você vai precisar do exame físico. Claro. Se ela levar um espermograma, o que você vai falar? Beleza, mas eu tenho que examinar. Justamente. Não adianta levar só o espermograma. Não, de jeito nenhum. Mas, Jean, o que você escuta no consultório, assim? Porque eu escuto tudo, né? Que eu atendo os dois e eu faço questão de que venha o casal. Sempre que vem um só, eu falo, traz o seu marido na próxima consulta, né? O que você escuta muito assim? Não fiz o espermograma por quê? Existe uma situação com alguns homens de não saber diferenciar a questão masculina de função sexual da infertilidade. Muitas das vezes, para alguns, isso caminham juntos. E aí isso causa um certo constrangimento. Isso não tem absolutamente nenhuma relação direta de disfunção de ereção com infertilidade ou dificuldade de engravidar. São questões separadas. E também para não ficar uma coisa estigmatizante. Eu sou infértil. Não, calma. Aliás, nesse ponto, é importante a gente considerar que o espermograma ele é um exame inicial de avaliação masculina, mas ele não pode ser taxativo. Quando as alterações são limítrofes, alterações não tão grosseiras, não dá pra gente... repete, né? Justamente. Tá no guideline você repetir o espermograma. Justamente. Você não considera um valor de espermograma só. Você tem que ter pelo menos mais de um valor de espermograma para você considerar aquilo uma alteração. Perfeito. A qualidade do que a gente ejacula não é semelhante todos os dias. Caso apresente o primeiro espermograma alterado, é recomendado, forte, a gente pedir uma segunda amostra. E essa amostragem, se ela eventualmente estiver um pouco alterada, eu não posso taxar que não vai conseguir engravidar e nem a normalidade que se irá conseguir engravidar de forma natural. Aliás, nesse contexto aí, a gente tem as infertilidades sem causa aparente, que aí o espermograma vai vir normal e atinge aí 20% dos casais inférteis e que a gente vai precisar atuar para poder ajudá-los nessa questão. Eu queria ouvir isso. O tabu de colher... De colher o espermograma. Então. O cara, ele entra naquela salinha de coleta pequenininha ali e fica pensando, tá todo mundo sabendo o que eu tô fazendo aqui dentro, e ele trava. Então, ele não quer passar por isso, né? Mas a gente tem que tentar esclarecer que ninguém tá nem aí porque ele tá fazendo ali dentro, a gente quer ver o exame dele. Então, não precisa dele ter esse preconceito. A gente quer que ele colhe o exame da forma correta, como tem que ser colhido, e vai ser analisado da forma correta. Todo mundo sabe como é que ele vai colher o exame, isso não deve ser um tabu para ninguém.
simples assim. A mulher, quando ela vai ao ginecologista, ela tem uma exposição, às vezes, muito maior do que o homem. Eu sempre brinco no consultório, o homem só começa a examinar a próstata com 40, 45. A mulher começa a ir no ginecologista na adolescência. A gente tem 20 e tantos anos aí de ganho para não precisar fazer nada que deixe a gente mais constrangido. Então, colher um espermograma não pode ser um tabu, principalmente numa situação onde você está visando um objetivo tão maior e tão mais bonito, que é ter um filho. Posso complementar? Claro, Você me sim, autoriza? lógico. Então, complementando o que o Kaká comentou, na coleta do sêmen, um dos fatores que podem atrapalhar na qualidade seminal pode ser a inibição do homem. E nesse contexto da coleta, você ter uma sala privativa, Sim. uma sala aconchegante, uma sala com isolamento acústico, confortável, pode trazer um resultado mais fidedigno do que uma sala em que você está ouvindo o trânsito lá fora, você está ouvindo a criança tirando sangue. A criança tirando sangue lá. Ou você saber que na hora de você entregar o material, você vai entregar o material tete a tete com a funcionária. E aí quando você sabe que você não vai ter esse contato direto, isso pode te deixar mais confortável para até colher um exame até de melhor qualidade, mais fidedigno com o seu padrão. Foi um dos consultores da nossa sala. Eu já reparei. Você foi lá conhecer a sala? Fui conhecer a sala. Você descreveu a sala. É porque, na verdade, o que acontece? Eu ouço muito dentro do consultório, né? Isso, e acho que vocês devem ouvir também. Não vou fazer porque eu não vou entrar naquela sala e também não vou entregar aquele potinho para aquela senhora que está lá na recepção, entendeu? Então, acho que essa privacidade é uma coisa que tem que... Não é porque é o nosso, não. É porque eu acho que tem que existir para todo mundo, em todos os lugares, né? Agora, uma coisa que eu acho que é fundamental, a análise do sêmen, né? Tinha que ter a Jussiara sentada aqui do nosso lado para falar com a gente sobre a análise do sêmen. Eu falo muito com os casais no consultório. Gente, faz num lugar que faça bem feito, que faça uma boa análise... Porque senão a gente às vezes fica perdido, né? Eu recebo lá, de vez em quando o Jean recebe lá meus pacientes, que eu falei, eu não vou te pedir outro exame porque eu vou te mandar lá no Dr. Jean. E vem um espermograma assim. Não sei quantos espermatozoides por ml de sêmen, móveis e bem formados. É isso. Não tem nada escrito, meia página de exame, e você fala, meu Deus, o que é isso aqui? Sem saber. Então, acho que a avaliação é importante. Vocês falaram aí de repetir, né? De ter parâmetros e tal. Vocês querem falar um pouquinho sobre isso? Basicamente, basicamente, de maneira sucinta, a gente avalia 3 grandes fatores numa análise seminal, né, Kaká? Sim. A gente avalia a quantidade de espermatozoide, né? A gente precisa aí, teoricamente, um padrão mínimo em que a maioria dos homens conseguiram engravidar as suas parceiras dentro de 1 ano. Então a gente tem esse valor de concentração. Só que não adianta somente ter a concentração, a quantidade de espermatozoide. Eu preciso que eles tenham uma boa velocidade, a gente chama de motilidade, para poder encontrar com o óvulo. E também não adianta só ter essa velocidade para encontrar com o óvulo, eu preciso ter da capacidade dele penetrar esse óvulo. Então é o critério indireto de avaliação de morfologia do espermatozoide. Então, esses 3 pilares, né, Kaká? Concentração. Ele tem que estar vivo, ele Sim. tem que estar em boa quantidade e ele tem que se mexer bem. Justamente. Não é para começo de conversa. Naqueles casos mais severos, a gente avalia outras coisas. Mas para começo de conversa, quando você pega o espermograma, você vai olhar motilidade rápida, lenta, imóveis, vitalidade, concentração desses espermatozoides por ml, né? O volume ejaculado, eu costumo olhar o volume ejaculado também. Às vezes, se o pH está muito alterado, isso pode sugerir alguma infecção prostática. Então, são alguns fatores que a gente olha. Realmente, o espermograma não é um exame que dá para o clínico olhar, ele tem que ser avaliado por um especialista, quem mexe com fertilização, quem mexe com quem é urologista, para interpretar ele da forma mais correta. E tem que ser bem feito, sim.
Espermograma, infelizmente, tem lugares excelentes, de ponta, como a Eve, e tem lugares que eu não confio, que eu mando repetir. Além de espermograma, tem algum outro exame muito importante? Eu vejo muitas pacientes chegarem no consultório e falam assim, pede aí um exame de sangue pro meu marido, porque ele não tá fazendo nada. Eu tô fazendo um monte de exame e ele não tá fazendo nada. Hoje tem um problema muito em voga, que é a reposição hormonal. Hoje está todo mundo querendo repor testosterona, né? Todo mundo, né? Homem, mulher, todo mundo. Homem, mulher, e a gente sabe que a testosterona ela é formalmente contraindicada, é considerado iatrogenício, foi até falado no último Congresso Brasileiro de Urologia, você suplementar, porque existe uma diferença entre reposição e suplementação. A reposição você vai dar para aquele cara que está faltando, aquele cara realmente tem testosterona baixa, você vai trazer ele para níveis normais. A suplementação é aquele cara que tem uma testosterona normal, você vai dar mais do que ele precisa para ganhos secundários, ganho de massa magra, perda de peso, outras coisas que não vem ao caso. E é formalmente contraindicado você suplementar a testosterona naquele homem que quer ter filhos, que você acaba com o espermograma dele. E eu já peguei pacientes que estavam tentando engravidar e o homem usando testosterona. Mas eu acho que na verdade é porque ele não fala, Cacá. Você não acha não, Jean? Mas é prescrito. Não, mas o Mas é homem não obrigação fala. de Olha, eu e minha esposa perguntar. estamos Se eu tentando vou passar- engravidar. Mas se eu passar testosterona para alguém, eu pergunto. Vocês têm planos de ter filhos? Você que é urologista, meu Mas amigo. qualquer um que passa tinha que perguntar isso. Tá, mas vocês não acham que isso acontece? Ou, às vezes, pergunta e ele fala não, porque quer o tal do ganho secundário. Entendeu? Aí ele está sendo desonesto com ele mesmo. Sim, concordo. Né? Ele está sendo desonesto com ele mesmo. E isso a gente tem que falar, olha, tudo bem, você não quer ter, mas se você algum dia quiser, a gente tem que pagar. Olha, mas eu na prática, do que eu observo, Leila, eu vejo muito semelhante ao que o Cacá comentou. Eu vejo que existe uma questão social, uma questão de embelezamento, de ganho de força, em que às vezes não é uma doença presente, não é uma baixa de testosterona documentada, mas sim esse ganho secundário. E aí a pessoa vai em busca desse ganho secundário e na hora que é prescrito a testosterona, o que eu percebo é que ele não foi orientado que isso levaria a uma parada de produção de espermatozoide. Então, a grosso modo, a testosterona exógena, a testosterona aplicada, ela funciona como um anticoncepcional masculino. Então, pode ser que esse homem, quando pare de tomar a testosterona, ele possa voltar a produzir espermatozoide, mas pode ser que não. O grande problema é que a gente não sabe ainda qual a dosagem adequada ou o tempo adequado para que a gente possa, de maneira confortável, segura, fazer esse ganho secundário sem um dano permanente. Isso a medicina ainda não trouxe para a gente. Qual é o tempo adequado e qual a dosagem que eu posso usar com segurança para esse ganho secundário sem trazer uma sequela na minha produção Eu acho de que isso é espermatozoide. meio individual mesmo, né? E gera atrofia testicular. Eu já peguei homens que usaram testosterona há muito tempo e praticamente não tinham testículo mais. E eu sabia que esse cara dificilmente ia recuperar, né? E esse feedback negativo, que quando o nosso corpo vive em equilíbrio. Então, se eu dou a testosterona exógena, isso para todo mundo entender, se eu dou a testosterona exógena, o meu corpo entende que eu não preciso produzir. Porque ele lê que aquele hormônio está alto, então eu não preciso produzir. Qual o grande produtor de testosterona no homem, né? Existem as outras produções periféricas, mas o grande produtor é o testículo, que para de trabalhar. Tudo que você não usa, atrofia. Então, se você repõe por muito tempo, vai atrofiar o testículo. Depois, talvez ele não retome. Eu já conversei com alguns colegas, com endocrinologistas, já vi diversas opiniões, mas já vi pessoas radicais falando que 2, 3 doses de testosterona já poderiam gerar em algumas pessoas um feedback negativo dele precisar do hormônio para sempre. Então, é claro que talvez não seja tanto, mas a gente não tem essa resposta, como o Jean falou, mas tem que ser feito com muito cuidado. Tem que fazer... Eu não sou contra,
Não me entendam mal, eu não estou falando contra a reposição de testosterona aqui, prescrevo até muito no consultório, mas eu faço exame bem rigoroso ali, eu levo muita coisa em consideração, eu vejo hematócrito, porque a gente sabe que também aumenta risco cardiovascular, risco de infarto, de AVC, então eu sou bem rigoroso com a reposição de testosterona, e quando a gente está falando de fertilidade, tanto fator, né, principalmente fator masculino, a gente tem que levar isso em consideração. Falando um pouquinho dos procedimentos, né, de reprodução, nesses casos onde a gente vai ter um homem mais oligospermico, né, com pouca quantidade de espermatozoide, porque usou testosterona há muito tempo e tal, a gente consegue achar um espermatozoide no epidídimo, no testículo? Vale a pena? Ou sempre o espermatozoide que está no ejaculado é o melhor? Eu tenho uma opinião, vou guardar ela para mim. Deixa o Jean falar primeiro. Se a gente consegue recuperar a função testicular, consegue voltar à produção do espermatozoide e a situação acontecer de maneira natural, é o cenário ideal para todos. Mas na situação em que passou-se o tempo, o testículo não voltou a produzir espermatozoide, mesmo sem o uso da testosterona, aí a gente tem possibilidade de tentar buscar esse espermatozoide diretamente acessando o testículo, né? E aí existem diversas formas da gente tentar atingir essa situação de um hipogonadismo. Mas tem como a gente tentar buscar esse testículo lá na fábrica. Mas nos homens oligospermicos, né? Sempre que a gente achar espermatozoide no ejaculado é melhor. Sim. Sempre. Sim. E mesmo assim, esse espermatozoide vai passar por um processo de seleção, né? Sim. Isso que é bacana, Sim. assim, né? Então, depois disso, na fertilização assistida, a Leila, o pessoal do laboratório, seleciona os melhores ainda. Não, a Leila não faz essa parte, não. Mas a equipe, né, seleciona os melhores para poder fazer a fertilização assistida. Isso é muito legal. Assim. Aqui, só para deixar bem clara essa situação, porque quando a Leila comenta de oligospermico, então a gente entende o quê? Existe espermatozoide no seu ejaculado. Exato. Se existe espermatozoide no seu ejaculado vivo como utilidade, eu não preciso fazer nenhum procedimento nesse homem. A situação de fazer procedimento nesse homem é quando no ejaculado não tem nada. Aí é outro cenário. No azospérmico. Quando existe, aí a gente não tem que ir lá na fábrica buscar, não. Esses procedimentos que você estava falando, Jean, de buscar o espermatozoide, né? Fala um pouquinho sobre eles pra gente, porque eu acho que os homens morrem de medo de chegar nesse ponto, né? Porque eu acho assim, e as coisas pra gente que mexe com reprodução, com infertilidade e tal, elas ficam muito corriqueiras, né? Então, vou contar um caso rapidinho. Eu recebi um casal uma vez que o homem era azospérmico e tal, e foi indicado um procedimento, uma punção de epidídimo. E aí eu falei com uma naturalidade o que seria para ele, mostrei a figurinha, eu tenho um atlas no consultório, mostro, não sei o que e tal, e sempre falo, olha, tem que passar no urologista, tem que fazer a consulta e tal, para você entender e tudo. Sabe quando você tá explicando assim, que você fala, nossa, né? E eu sou ginecologista, né, gente? Não sou urologista. Aí falei, nossa, expliquei certinho, sabe? Eu pensei assim comigo, se o Jean tivesse aqui, ele tava orgulhoso de mim, né? Quando eu levantei o olho assim, tava os dois com uma cara assim pra mim do tipo, não entendemos nada. Eu achei que você ia falar que eles iam estar assustados. Não, eles não entendemos nada. E aí a esposa virou pra mim e falou assim, mas vai enfiar uma agulha onde? Eu falei, meu Deus do céu. Então, acho assim, são procedimentos que geram uma angústia muito grande nos homens, né? Porque o que a gente falou lá atrás, lá no começo, a mulher sempre busca, né? Então, quando ela busca, quando eu falo pra ela assim, olha, tem uma agulha desse tamanho que eu vou furar o fundo da sua vagina, eu vou chegar até lá no ovário, ela fala, vamos buscar os óvulos, né? Acho que aqui, entenderam o homem, você fala assim, vai ter que fazer uma anestesia local com uma agulha de insulina, tudo bem? Aí ela fala, vai doer? Aqui eu acho que vale a gente comentar, Cacá,
que nessa busca do material, nessa busca do espermatozoide, então a gente tem um ejaculado com 0 espermatozoides. Então eu preciso buscar. E esse 0 espermatozoide, Leila, pode ser por uma obstrução do fluxo do espermatozoide ou pode ser por um problema do testículo. No nosso dia a dia, com alguma frequência, a gente realizar vasectomia. Então, quando a gente realiza vasectomia, eu poderia, aliás, eu poderia não, em termos gerais, a gente sempre conversa sobre a questão da esterilidade permanente, para a gente evitar arrependimentos. Mas não é infrequente acontecer situações em que o homem deseja ter filhos novamente. E aí, o que nós vamos fazer vai depender da análise conjunta da mulher, da análise conjunta do infertileuta, da análise conjunta da Leila. Porque se eu vou fazer uma reversão de vasectomia, que seria o ideal, eu cortei o canalzinho. O ideal é refazer o canalzinho. Mas para eu refazer o canalzinho, depende, muitas das vezes, do tempo que ele fez a vasectomia também. Do tempo que ele fez a vasectomia. Da prioridade que ele tem. A idade da parceira. Né? A idade da parceira. Então, às vezes eu tenho uma idade de parceira limitante, tenho, às vezes, uma reserva ovariana limitante. Aí não é a melhor opção. E aí talvez a reversão da vasectomia não seja a melhor opção. Sim. E aí a gente vai puncionar o epidídimo. E essa punção do epidídimo é com anestesia local, um procedimento, Leila, que dura poucos minutos, absolutamente pouco doloroso e recobra as atividades quase que imediato. Então, sai assim, andando e vai embora. Justamente. Aí, é isso, porque isso é que eu acho que gera... É igual aquele caso do tipo, não faço vasectomia porque eu não vou falar isso no podcast. Vocês entenderam, né? Vou perder a minha masculinidade, é isso que o cara pensa. Que, né, ele acha que... É importante, eu sempre, quando vem isso, eu falo, olha, você está confundindo vasectomia com castração. Então, justamente. Não é isso. Justamente. E aí eu acho que nesses casos, quando a gente precisa lançar a mão dos procedimentos urológicos, existe também um tabu, né? Os homens ficam com medo do que vai acontecer, como que vai ser e tal. Por isso que eu falei, fala um pouquinho sobre isso. Perfeito. Tipo, dura poucos minutos. Gente, é rápido, né? Não acontece nada, né? Sai andando. Poxa, isso é muito bacana. A função do epidídimo pós-vasectomia é das mais tranquilas que tem, porque o epidídimo está cheio. Então você consegue puncionar e aspirar. É uma das mais fáceis, mais tranquilas para o homem, mais rápidas e mais indolores que tem. E com altíssimas chances de sucesso. Sucesso da captação de espermatozoide. Isso aí. Altíssimo. Maravilha. Nos casos de biópsia de testículo é um pouquinho mais complicado, né? Você tem que acessar o testículo. Mas é um pouquinho mesmo, né? Não é absurdamente, mas é um pouquinho mais invasivo, né? Você tem que acessar... Mas também faz com anestesia local. Faz com anestesia local. Depende. Precisa de internar? Não. Não precisa de internar. Fazer e faz embora. Um corte grande no escroto, não, no saco? Não faz. Aí, viu? É isso aí. Porque eu falo que eu tenho um projeto aqui de fazer um grupo de apoio psicológico para homens. Mas ninguém vem, entendeu? Porque eu acho que essas coisas tinham que ser faladas, gente. Eles precisam entender. O homem é doutrinado a não procurar ajuda médica. Desde que ele é criança. O homem tem que ser forte, o homem não fica doente, o homem segura, o homem não vai no médico. Não chora, né? O homem tem orgulho de falar, eu não vou no médico, eu não tomo remédio. e essa cultura acaba sendo um tiro no pé. Né? E a gente tem que tentar desmistificar isso. O homem fica doente igual a mulher. O homem precisa de ir no médico fazer um controle igual a mulher faz. E o homem, no caso de infertilidade, tem que procurar suas causas assim como a esposa dele está fazendo. Eu vou tocar no assunto, acho que também pertinente, porque da sociedade em geral, cada vez mais, por diversos motivos, a gente tem filhos mais tardes. Sim. E os estudos cada vez mais mostram a paternidade também sendo mais tarde. E a alteração seminal, a alteração do espermograma com o avançar da idade do homem. E o que está acontecendo? Eu cito meu exemplo pessoal. Eu fui pai com 40 anos. É tarde.
tendo visto a população. E eu me peguei pensando nisso outro dia. Eu falei, poxa, eu só fui me tocar. Né, no meu caso foi tudo tranquilo, mas se eu tivesse dificuldade, eu só ia procurar auxílio aos 40 anos. Tudo é mais difícil de resolver. Né? Se eu tenho uma varicocele, né, que é uma das grandes causas, são varizes, a gente pode falar sobre isso depois, que é uma das causas de infertilidade masculina, quanto antes eu fizer o tratamento, melhor o resultado. Isso é fato. Se eu operar um menino de 20 anos e operar um homem de 40 anos, o menino de 20 anos tem muito mais chance de ter uma melhora do espermograma do que o homem de 40. Então, eu me peguei pensando, quando você me convidou, até que ponto nós não deveríamos estimular esses homens que terão filhos mais tarde a fazer um espermograma só para ver se está tudo bem. Eu não sei essa resposta, isso não está escrito em lugar nenhum, mas será que não seria uma coisa que a gente deveria pensar? Porque realmente isso está acontecendo, isso é um sinal da nossa sociedade. A gente quer formar primeiro, a gente quer ganhar dinheiro primeiro, eu quero comprar minha casa primeiro, então eu vou pensar em ter filhos depois que eu tiver com a minha vida estabilizada. E isso muitas vezes acontece depois dos 35. E aí que você vai se tocar para ver se você tem ou não algum problema de fertilidade. E a idade vai interferir nisso. Vai interferir nisso. Embora a produção de espermatozoide seja constante. Absolutamente. A idade vai interferir, e nesse contexto de falar de homem, nesse contexto da saúde do homem, também é importante frisar que o estilo de vida pode influenciar na qualidade do espermograma, na qualidade do espermatozoide. Então, é sabido, né, que cigarro em excesso, álcool em excesso, obesidade, falta de atividade física, enfim, pode comprometer a qualidade seminal. Então, num contexto de cuidar da saúde como um todo, relacionando a melhora da qualidade do sêmen. A fertilidade, muitas vezes, ela é um termômetro, né, da saúde masculina, assim como eu falo isso muito até para a função erétil, né? Então, o homem que tem uma boa qualidade de ereção e tudo, ele tem que ter uma boa vascularização, né? Ele tem que estar bem, ele não pode fumar muito, ele não pode estar uma doença muito desregulada. E a fertilidade vai mais ou menos na mesma linha. Né? Falando em qualidade de vida, profissão interfere? A profissão interfere quando aquela profissão, por exemplo, coloca ou pode colocar ele próximo de altas temperaturas. Né? Alguns estudos colocam que você ficar horas e horas perto de forno com alta temperatura, ou alguns estudos colocam a presença do calor do notebook no colo, poderia alterar a qualidade do espermatozoide, que seria uma das justificativas da varicocele. Né? E vou além também. Eu acho que isso é muito importante. As profissões com muita carga de estresse e que atrapalham muito o sono, a gente sabe que tem alteração do espermograma. Mas separei algumas aqui mentalmente para perguntar para vocês, porque eu atendi hoje duas especificamente. Técnico de radiologia. Se ele não se proteger, todo técnico ele usa um capote de chumbo. Mas a gente sabe que nem todos usam da forma correta. Sim. E aí pode atrapalhar. Atleta de alto padrão, ciclista, por exemplo. Isso é estresse. Seu corpo não sabe se você está correndo 40 km para fazer uma maratona ou se você está correndo 40 km e você está passando fome no deserto. Então, isso é um estresse. É verdade. Isso é um estresse para o corpo. Então, sim, pode interferir de uma forma negativa. Mas, por exemplo, ciclista, que todo mundo morre de medo. A bicicleta em si não. A bicicleta em si não, né, um pouquinho de prostatite crônica. Mas né? infertilidade por conta disso, não. Mais prostatite crônica, assim, isso a gente vê um PSA, esses pacientes têm um PSA um pouquinho aumentado, sem ter nenhuma neoplasia, mas agora não... Importante falar, né? Isso não aumenta risco de câncer de próstata, nem de infertilidade. É o que o Cacá falou, o doutor Antônio Carlos comentou, uma inflamação na próstata. Isso aí. Mas eu acho que de fertilidade, ciclismo, não posso relacionar, não. E já que vocês falaram de câncer, o povo já tá mandando eu terminar, que nós estamos falando muito. Eu queria que a gente falasse um pouquinho de preservação de fertilidade masculina, porque a gente fala muito da preservação de fertilidade feminina, né? Óbvio que a gente fala muito porque as mulheres, de novo, têm prazo de validade, a gente não tem produção de óvulo e tal, mas a gente fala muito de preservação da fertilidade. Hoje, a preservação social está ganhando um espaço maior, né? Quando eu falo de preservação social, é aquela mulher que fala assim, não quero ser mãe agora, mas não sei se eu quero ser, né? Então, ela vem e congela óvulo.
Mas e o homem, né? Vocês acham que existe ainda uma informação precária para aquele paciente que tem um câncer, independente de ser câncer de testículo, de ser... Se ele tiver um tumor no pulmão, tiver que passar por uma quimioterapia, ele pode ficar infértil, concorda? O problema talvez seja mais esse, né? Seja a quimioterapia. Porque a gente sabe que a quimioterapia ela tem uma relação, claro que não são todos os quimioterápicos, mas uma boa parte deles tem uma relação direta com a suspensão, a paralisação da produção de espermatozoides. Sim, a gente não pode subestimar isso, né? Então, a gente estava comentando que, infelizmente, a gente tem feito diagnósticos de neoplasias cada vez mais em pacientes mais jovens e muitos deles ainda não têm filhos. Ou muitos deles têm filhos, mas desejam ter mais filhos. Então, eu acho que a gente não pode começar um tratamento quimioterápico sem abordar a fertilização. Isso vale para mulheres, isso vale para homens também. O homem merece ter esse direito de querer ter filho no futuro. Ele merece saber que ele pode congelar o espermatozoide dele antes do tratamento e se no futuro ele não voltar a produzir espermatozoides, ele tem um plano B. Eu não vou condenar esse homem, sendo que eu tenho uma solução para ele, viável, né? Que não é nada de outro mundo e que é extremamente eficaz no futuro. Complementando o que o Kaká falou, da quimioterapia, a gente tem algumas cirurgias abdominais que podem atrapalhar o ejaculado. Então, a gente tem algumas situações de radioterapia que também podem levar, dependendo da localização da radioterapia, a levar um prejuízo também da fertilidade. A gente pode ter uma cirurgia em que a gente remove um testículo, a gente pode ter uma cirurgia que corta o canalzinho que leva o espermatozoide para fora. Então, tanto questões de quimioterapia, tanto questões de radioterapia, ou até mesmo questões cirúrgicas, dependendo da localização da cirurgia. E aí, essa informação, ela precisa atingir tanto o profissional de saúde que executa o tratamento, quanto a informação para a pessoa, para o público em geral, para saber que existe essa possibilidade de, antes dele realizar o tratamento, a preservação seminal, para que ele tenha garantido a qualidade antes de se passar pelo tratamento do problema em si. Sim. E é simples, né, gente? Ele faz uma sorologia, escolhe o sêmen, são 3 amostras. É muito tranquilo, né? Precisa de operar para colher esperma. E eu não opero ninguém. E eu vou te fazer uma pergunta. Para coleta seminal, precisa internar? Precisa de anestesia? Eu vou fazer uma pergunta para Tem agulha? Não. Tem. E quanto tempo esse espermatozoide fica congelado? O tempo que você quiser. Olha só, Isso é muito bacana, né? Isso é muito legal. Não tem prazo de validade. Nenhum. Isso é bem É importante muito a legal. gente falar. É. Mas eu não sei, pode ser que seja daqui a 30 anos, não tem problema. Daqui a 30 anos ele está lá, congeladinho, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E mantém a capacidade reprodutiva, assim como os óvulos, né? Que também mantém a capacidade reprodutiva. O homem ainda tem uma lambuja, né? Para a mulher é mais vazio, para o homem é muito mais tranquilo. É muito simples, né? E para terminar, os homens que fazem vasectomia, vocês acham que eles merecem uma orientação de preservar a fertilidade? Isso já foi no meu consultório várias vezes. Engraçado você perguntar isso. Eu já recebi, e sabe quais são a maioria dos homens que me perguntam isso? Aqueles que não têm filhos e que querem fazer vasectomia. Isso é uma coisa prática, isso é bem do homem. Alguns homens não se adaptam a preservativo. Ele não quer usar preservativo. E ele quer fazer uma vasectomia para ele não precisar de usar preservativo. E ele fala, e aí, eu vou congelar, eu quero congelar o meu espermatozoide e você faz a minha vasectomia. Eu, pessoalmente, sou um pouco resistente a essa conduta, sabe? Eu tento desmotivar. Mas, com certeza, alguém deve ter feito isso já. Não sei se o Jean faz, ou seria mais da minha linha, sim, tudo. Eu acho que eu converso com todos os homens que vão fazer vasectomia, explicando que é um procedimento definitivo e eles têm que encarar isso como definitivo. Mesmo a gente sabendo que existe a reversão e a possibilidade de punção. Mas eu acho que eu talvez também tenha que me adaptar, fazendo meia-culpa, de falar que também tem a possibilidade dele congelar. Oferecer, né, Kaká?
A gente Expor. oferece, olha, é um procedimento definitivo. Pode existir a reversão com a taxa de sucesso variável, dependendo de vários fatores. É variável Agora, de mais ou menos quanto, assim, só pra eu... Por que eu tô te perguntando? Depende Porque as muito do trompas, por tempo, exemplo, né? eu tenho muita paciente que chega no consultório que fez ligadura e fala, não, vim reverter. E elas não sabem que a taxa de reversão é de 1,5%. Ah, não. Se for até 10 anos, é mais para Então. vasectomia. para o homem, a gente tem alguns parâmetros que o Kaká comentou. Tempo de Tempo da vasectomia. cirurgia. Quanto menos tempo, vamos botar em 5 anos menos, 2 anos menos, eu tenho um percentual melhor de encontrar depois da reversão espermatozoide no ejaculado. Eu tenho também a questão da técnica utilizada. Porque se eu corto o canalzinho muito perto do epidídimo, a reconstrução é mais difícil. Às vezes a gente não vai ter sucesso nessa situação. É importante a gente também dizer da idade da parceira. Porque é também fator prognóstico de sucesso de ter filhos dentro de casa após a reversão. Porque às vezes eu posso ter espermatozoide no ejaculado, mas o endpoint, o objetivo final nosso, que era o bebê dentro de casa, a gente não conseguir. Então a gente também tem que colocar em consideração, para esse sucesso da reversão, a idade da mulher. Mais uma vez, a análise conjunta homem e mulher. Eu vou pegar esse gancho só pra gente falar uma coisa que o Kaká deu a deixa ali, agora que eu lembrei. Da varicocele, né? Que eu acho que é uma situação muito corriqueira, né? Acho que é importantíssimo fazer essa avaliação que o Jean falou, avaliar a idade da parceira, a reserva ovariana da parceira para fazer. Mas o que eu queria que vocês salientassem aqui agora com relação à varicocele? A cirurgia e em quanto tempo a gente pode ter uma resposta satisfatória no espermograma, né? Porque tem casal que acha que vai operar com 4 meses, tá joia, e vamos fazer um filho espontaneamente. A varicocele é uma coisa interessante. Se você tem diagnóstico de varicocele associado a uma óligo, asteno, teratospermia, né, uma alteração de contagem, motilidade, morfologia, você tem indicação de corrigir essa varicocele. Mesmo se você pensar numa fertilização assistida e tiver um espermograma muito ruim associado a um varicocele, você não tiver tanta pressa, você corrige a varicocele, que você melhora a qualidade desse espermatozoide para você fazer uma fertilização assistida depois. A varicocele é um tratamento cirúrgico que geralmente o plano de saúde cobre, então isso atrai os pacientes, é uma cirurgia de hospital dia também, rápida, tranquila. Eu até peço um espermograma com 6 meses, mas eu já falo de cara que antes de 1 ano a chance de resultado com a varicocele ela é pequena. Então é pelo menos 1 ano. Então se você tem uma parceira já na idade limite, você tem que levar isso em consideração. Não é rápido, né? Eu sempre falo assim, olha, se o testículo ficou sofrendo com essa varicocele 30, 35 anos, não vai ser do dia para a noite que ele vai recuperar tudo. Isso não tem jeito. Demora um pouco para ele ter uma reorganização, para que comece a melhorar a qualidade desse espermatozoide de novo. Então isso vai demorar pelo menos, ao que tudo indica, 1 ano. Isso aí. Em relação à varicocele, que a gente complementa é que a varicocele é uma veia dilatada no escroto, enfim, no plexo pompiniforme, que a gente chama, e conceitualmente ela é tida como congênita. A gente nasce com essas veias dilatadas e ela desenvolve a partir da nossa adolescência. Então, é o que o Kaká comentou. Se eu tenho uma varicocele aos 40 anos, eu estou com essa veia dilatada, podendo atrapalhar a minha produção há 40 anos. Então, se eu faço um diagnóstico precoce, eu tenho menos tempo de impacto dessa veia dilatada na minha produção de espermatozoide. E a varicocele, ela tem graduações em relação ao tamanho da veia, e isso é importante porque quanto mais graduada essa varicocele, maior a chance de eu operar e trazer uma melhora depois do tratamento na qualidade seminal. E é importante falar da varicocele porque ela é a principal
causa masculina de infertilidade tratável. Então, É possível a gente falar de fertilidade, fator masculino, sem falar de varicocele. Atinge mais ou menos uns 15% da população infértil masculina. E em relação ao tempo, a gente começaria a ter uma melhora da qualidade seminal realmente a partir de 6 meses. Antes disso, a gente não tem essa previsibilidade de melhora seminal. E aí a gente espera 1 ano, 1 ano e meio, até atingir o máximo de melhora, é o se esperar. Maravilha. Vou mandar um recado. Não tenham medo do espermograma, meninos, nem da varicocele, nem da punção de epidídimo. Queria agradecer vocês dois. Muito obrigada mesmo. Cacá, obrigada por aceitar o convite. O Jean, ele é obrigado a aceitar, porque eu pego ele no laço, entendeu? Eu falo, vem aqui, porque você vai participar. Eu que agradeço essa oportunidade maravilhosa de estar com vocês. Que bom, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada mesmo, gente. E você que nos ouviu até aqui, os nossos podcasts estão em todas as suas plataformas de áudio preferidas. Vai lá, escuta, curte, compartilha, leva informação de qualidade para todo mundo.